Legal, vamos para o nosso último bloco da nossa TV Federal Neles. Nós esperamos que você compartilhe com as pessoas que você conhece para saber um pouco mais. A gente tem vídeos aí de 4, 5 minutos, onde o Mauro faz uma pequena exposição da coragem que ele tem, mas principalmente para você conhecer um pouco mais. Quanto mais pessoas, não se deixe ir por algumas pessoas que falam do Mauro por interesse. A gente vive numa cidade que ela é grande, mas ao mesmo tempo politicamente o núcleo é pequeno. Então tenha serviço, a gente tem quase mais de 1000 funcionários aí que são cargos comissionados em diversas áreas e que defendem seus interesses e não tem nenhum problema nisso. No entanto, aqui a gente está para falar sobre a verdade de um camarada que tem coragem de enfrentar e falar sobre temas polêmicos na cidade, que não é a qualquer hora e não é a qualquer momento que as pessoas têm essa coragem. Estar do lado dele, para nós, significa a coragem de querer construir algo diferente, né? Na cidade a gente sempre ouviu coisas que ia ser diferente e eram sempre as mesmas. O Mauro vem representando isso e a gente vai falar agora, eu quero que ele fale um pouco a respeito do seu grupo, como é que ele quer formar a chapa de vereadores e falar um pouco mais de política, que é isso que ele sabe falar. Fala aí, Mauro, e a sua chapa de vereadores, como é que vai ser? Obrigado, doutor Davi, muito honrado ser entrevistado por uma pessoa idônea, inteligente, me honra muito. Obrigado. Da chapa de vereadores do PRTB, né, 28, que é o partido do general Mourão, vice-presidente da República. Aliás, está previsto eu gravar um vídeo esse ano com ele, com o general Mourão, né? Nessa chapa não haverá nenhum político eleito atual, porque eu considero que os políticos eleitos atuais tem algum viés, tem algum problema, é da velha política. Então a gente vai fazer uma chapa pura, uma chapa limpa. PRTB 28, chapa pura. Então, nós não temos dinheiro, já ofereceram dinheiro aí para prender o nosso rabo, não temos esse dinheiro. Vamos sim arrecadar dinheiro dentro da lei, tudo publicado, tudo transparente, mas a gente confia em Deus, que Deus vai viabilizar tudo. Estamos com raça, coragem, determinação, só cresce o nosso grupo porque a gente se baseia em Deus e na verdade. Aliás, eu quero aqui aproveitar e agradecer a presença aqui no estúdio do Rafael Alves e do José Carlos Dias. E os demais aqui presentes, mas especialmente esses dois, né, que são pessoas aí de grande valentia, de grande determinação, de estar trabalhando voluntariamente comigo. Estão de parabéns, José Carlos Dias e Rafael Alves. Legal. Mauro, eu queria saber uma coisa. Olha, nós temos, atualmente a gente vê aí, hoje mesmo eu estava vendo, existe um projeto de lei mandado para a Câmara sobre a privatização dos cemitérios, né? A gente sabe como é que funciona isso e tudo mais. O que você pensa a respeito da privatização dos cemitérios públicos na cidade? Olha, como eu sou de direita, né, eu sou favorável à privatização, porque por uma questão legal, de lei, o que está na mão do Estado não funciona tão bem quanto está na mão do particular. Infelizmente é isso que a gente observa. Se for feita uma privatização dentro da lei, certinho, sem beneficiar ninguém, com preço justo, né, vai funcionar melhor. Eu sou favorável à privatização. Tudo que o particular puder fazer, tem que deixar na mão do particular que ele vai fazer melhor. No Estado, é mais complicado você conseguir. Então o Estado ele tem que ficar atuando em segurança, educação e saúde. O que não for isso, o particular vai fazer melhor. É lógico que não pode ter nenhum benefício para esse particular. Ele tem que ser fiscalizado pelo poder público. Então a fiscalização continua com o poder público, cobrando bons serviços, né? Mas aí, como é o particular que executa, e se não houve falcatrua, né, se houve uma licitação correta, vai escolher o particular adequado, o melhor particular, e o serviço vai melhorar. Ótimo. Uma coisa que, como pré-candidato, você, nesse momento, está utilizando as redes sociais, está com o seu pessoal na rua, angariando apoios. O governo atual faz uma tremenda campanha de várias coisas
pelos bairros, uma coisa extremamente populista, né, que a gente fala, fazendo favores, concedendo favores, cestas básicas, essas coisas. O que você pensa a respeito disso? É lamentável, né? Isso já se fazia há milhares de anos atrás, pão e circo, né? Em Roma se fazia isso. Quando o povo estava insatisfeito lá em Roma, isso há 2000 anos atrás, tinha o pão e o circo. Era montado a arena, que é o circo, e se distribuía pão, comida para o povo. Então, uma prática de 2000 anos atrás, perdurando até os dias de hoje. Mas o povo evoluiu muito, o povo não aceita isso. Isso é uma minoria que ainda aceita isso, e aí pode entregar o seu voto porque recebeu um benefício, é a minoria. A maioria do povo é inteligente, não aceita isso, não aprova isso, e é por isso que as coisas vão melhorar cada vez mais. A democracia, ela está em aperfeiçoamento há muito tempo, vai aperfeiçoando, vai indo, e assim, o retrocesso é pontual, mas no geral avança. Assim, pontualmente você tem um retrocesso. Eu fui vítima de um retrocesso aqui da democracia recentemente, sendo vítima em tese do crime de tortura. Isso é um retrocesso tremendo. Mas está aí a lei prevendo esse crime, né? Se você me perguntar, até explico melhor por que eu fui vítima em tese desse crime de tortura recentemente. Ótimo. Nós vamos, na nossa próxima entrevista, o Mauro vai falar um pouco mais sobre esse crime que ele sofreu e esses procedimentos que ele está tomando. Com relação à procura do Ministério Público, e todas essas ações estão sendo tomadas com a ideia de trazer atenção para esse crime. Primeiro, que o Mauro é um cidadão comum, é um cidadão do povo, né? E aqui nós precisamos tomar um cuidado, porque quando um direito individual é agredido, outras pessoas podem sofrer por isso. Sim, gostaria de complementar na questão do pão e circo. Recentemente teve o circo, né, que teve um grande evento de futebol aqui em Mauá, parecido, eu não sou contra o futebol não, mas assim, como me parece que houve a participação da prefeitura, então isso é o circo, né? Me parece que houve a participação da prefeitura. Então está sendo dado sim o pão e o circo para ter apoio popular, mas repito, o povo não cai nessa, o povo não vai cair nessa. Tá certo. Então, nas próximas entrevistas, esses passos que o Mauro está tomando, tanto de procurar a Corregedoria, o Ministério Público, todas essas ações, é para a segurança, é claro, dele também, né? Por quê? Porque senão isso vai cair no vazio. Uma truculência, às vezes, do delegado de polícia, trata isso como se fosse uma coisa normal. E não é normal. Trata-se de uma pessoa que está enfrentando um problema crônico na cidade. Ele não está fazendo isso por meio de fake news, ele está dando o rosto dele, falando às redes sociais sobre um problema gravíssimo. Quem faria isso? Quem teria coragem para fazer isso? Para colocar em risco sua integridade? Então, fazer esse tipo de coisas, as ações que nós estamos tomando, criando esse canal no YouTube, o Instagram, o Facebook, é todos para angariar para as pessoas de bem, né? Que não, você pode ter sua opinião política. A questão aqui é que os direitos são iguais para todos. O direito de não sofrer a tortura e de ser um crime até inafiançável, hediondo, né? Hediondo. O Mauro mostrou para nós a lei aqui, falou sobre isso, porque amanhã nós podemos ser vítimas disso também. Então, aqui a gente está, com certeza, em defesa do Estado Democrático de Direito, porque anonimamente isso pode esquecer, as pessoas podem esquecer, achar que o objetivo, a gente está falando disso, o Mauro está falando disso, e está procurando seus direitos, porque foi grave, o que aconteceu foi grave, apesar do silêncio, tanto da OAB, que deveria se manifestar e não se manifestou, talvez agora com os direitos humanos, porque essa é uma questão de direitos humanos, a Comissão de Direitos Humanos assumir isso e falar sobre isso. Dr. Elton. Ótimo. Tomara que realmente a gente fale sobre isso, porque é uma segurança para nós todos. Quando o direito, eu costumo dizer, Mauro, quando o direito é lá fora, quando é longe, é muito fácil falar do Bolsonaro, ou falar do Lula, seja lá é fácil falar. O difícil é falar quando você está na cidade.
e falar que os direitos estão sendo afetados. E aí, porque aí é desconfortável, porque tem o poder político, tem o poder de pressão, né? E então é isso que nós estamos fazendo. A TV Federal Neles tem esse nome porque a ideia é que a delegacia da Polícia Federal, aqui, esse abaixo-assinado que o Mauro começou a defender, já tem mais... Quanto tempo a gente já está nesse projeto? Meses. Não é um negócio de ocasião, né? Porque deveria falar, não é de ocasião. Desde né? o ano passado. Então, lamentavelmente o que aconteceu. Mas a gente vai continuar nesse debate, vamos continuar através desse canal, divulguem ele. A ideia nossa é que mais pessoas... a ideia não é que você concorde, a ideia é que você conheça do que a gente está falando. Essa é a nossa ideia. O respeito à livre opinião, o respeito à democracia se faz quando a gente diverge. Não há nenhum problema, né? Apesar de as pessoas dizerem que na política não há inimigos, adversários, muitos casos as pessoas veem quem fala como o Mauro fala como inimigo. E aí as coisas podem acontecer. Por isso a gente está bem claro aqui que eu não sou inimigo de nenhuma pessoa. Não é o problema. Está na Bíblia que fala que a gente tem que amar o pecador, mas odiar o pecado. Eu estou falando de condutas inadequadas, criminosas, mas não tenho nada contra nenhuma pessoa. Elas podem se arrepender. Claro. Elas podem ser melhor. Eu acredito nisso. E são seres humanos, né? Eu acho difícil uma pessoa com uma conduta errada durante muito tempo depois mudar, muito difícil, mas não é impossível. E outra coisa também, sobre o nome do canal, Federal Neles, eu creio, doutor, que o senhor colocou esse nome, foi o senhor que colocou, mas é porque a delegacia da Polícia Federal, especializada no combate à corrupção, estando em Mauá, cuidando do ABC, e a Polícia Federal já esteve em Mauá, fez 2 operações aqui que pegou muitos vereadores, pegou o prefeito, prendeu o prefeito, Federal Neles, é isso. Agora... Antes e depois, Federal Neles. Ok, forte abraço, até nossa próxima entrevista. Com certeza esse canal vai ter muito a oferecer com a ideia de divulgar os pré-candidatos. A gente vai ouvir aqui os pré-candidatos também, pessoas que o Mauro indicar para nós como especialista da área que ele está consultando. Eu acho que uma da humildade dele é de reconhecer que em muitas áreas ele tem o conhecimento dele. É claro que ele é o comandante desse grupo todo, mas aqueles que ele indicar para nós, entrevistar para falar sobre saúde, educação, meio ambiente, inovação, empreendedorismo. Ele, recentemente, de uma live, ele se referiu a respeito dos cursos que são dados para a prefeitura, de crochê, de costura e tudo mais, e que esses cursos deveriam ser de tecnologia. Por quê? Porque nós estamos numa área de inovação, onde os empregos estão mudando e vão continuar mudando, né? E estar atenado com isso é importante. Então, aqui esse canal vai estar à disposição do melhor para a nossa cidade. Quero novamente aqui agradecer ao doutor Davi, uma pessoa sensata e inteligente, perguntas inteligentes, comentário inteligente. Parabéns, doutor Davi. Tamo junto, obrigado, um abraço, até o próximo. Tamo junto.